Homossexual, bicha, viado, pederasta, boiola, maricas, coalheira. Ou lésbica, sapatão, mulher macho, safista, machona. Adjetivos usados para xingar os homoafetivos. Pessoas que amam outras do mesmo gênero. A homofobia, que é o ódio, o preconceito ou a discriminação contra homossexuais, deu ao Brasil o vergonhoso título de campeão mundial de crimes homofóbicos. Em segundo lugar vem México e em terceiro Estados Unidos. A cada 36 horas, um homoafetivo é morto no país. E o que é mais grave, 70% desses crimes ficam impunes. Os principais alvos são gays e travestis. O risco de um homossexual ser assassinado no território nacional é 785% maior que na terra do tio Sam. Infelizmente, a nossa região Nordeste é a mais homofóbica. Por aqui, a chance de um coalheira ser assassinado é 80% maior que no Sudeste. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia, fundado pelo antropólogo Luiz Motti, 10% dos brasileiros e 6% das brasileiras são homossexuais. Porém, 9 em cada 10 vivem no armário por medo de serem vítimas do ódio irracional dos homofóbicos. Meus convidados do programa de hoje arrombaram seus armários e exigem cidadania plena com garantia de direitos civis e sociais iguais aos héteros. Para combater o preconceito, a baixaria e a hipocrisia, está no ar o programa Sem Vergonha. O brasileiro adora fofocar sobre o comportamento na horizontal dos famosos, dos vizinhos, dos desafetos ou até de conhecidos. O vício obsessivo em patrulhar os orifícios alheios e em fiscalizar as pregas de terceiros acaba gerando muita discriminação contra aqueles que, abre aspas, não são sexualmente corretos. Ou seja, se você não se contenta com um papai e mamãe hétero, se prepare, porque você com certeza está na mira dos mal amados e mal comidos que são absoluta maioria no país. A influência! Será que a igreja percebe o que estamos vivendo? Será que você não percebe que o diabo está tentando macular os nossos filhos? A luta não é contra você, acorda! A luta é pelos seus filhos e pelos seus filhos vá até as últimas consequências! Por que os políticos são contra, sabe, não recusam o voto deles? Por que o Estado brasileiro não recusa o imposto de renda que eles pagam? Quello è lo cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarlo? Ele não pede para ser idoso, ele é. Homossexualismo é comportamental. Como o maranhense do século XXI vivencia e como ele lida com a homossexualidade. Um instante só.
você acha do casamento gay? Eu acho até que é normal. Homofobia deve ser crime? Acho que não. Na minha opinião, não. Todo mundo tem sua escolha, né? Cada um escolhe, vê o que é melhor para si. Como é que você vê a questão do casamento gay? Se é contra, é a favor? Não foi o que Deus deixou, mas é uma opção deles e que sejam felizes. Eu acho normal, para mim não tenho nada contra. Por que o Brasil é campeão em agressão contra os homossexuais, na sua opinião? Eu acho que é puro preconceito. Eu apoio, assina embaixo. Um casal homoafetivo se beijando, você encara numa boa? Numa boa. Porque eu acho que é decisão deles, né? Gosto é gosto, cada qual tem o seu gosto. Como é que você vê tanto preconceito contra os homossexuais no Brasil? Eu acho que isso é inadmissível, que devem ser tomadas medidas mais drásticas enquanto a isso e que deve hoje ser pregado uma cultura de paz e liberdade sexual, religiosa, todo tipo de liberdade. Acho que o brasileiro está preparado para um beijo gay na novela? Eu não vou mentir, eu não ia aceitar, nem queria ver meus filhos assistindo um negócio desse, ó. Eu sou evangélico, isso daí pra mim eu acho que não é normal, não é certo não. Porque Deus deixou o homem e a mulher, né? Homem com homem não dá certo não. Melhor ser homossexual do que estar matando os outros, drogando, se matando por aí. Que comparação foi essa? Não, assim, não é que eu seja a favor ou contra, mas é o tipo da coisa. Mas antes eles seguirem um padrão que eles acham que é certo do que está acontecendo, o que está acontecendo na cidade com tanta criminalidade que está acontecendo. Só Deus sabe como resolver esse problema. Eu acho que fere a imagem da religião em geral. Não sou a favor, não. Você está pronto para ver um beijo gay na novela? Não. Não pode ter simulação de pessoas do mesmo sexo. É na contramão da religião, todas as religiões. Quem disse isso? Nós que vivemos com dentro do sistema religioso, nós não podemos aceitar um negócio desse. Agora, quem quiser fazer, que faça. E se fosse um filho seu? Aí não tem problema não, tô nem aí. E tá dando ele lá, né? Era eu mesmo. Eu sou meio termo, assim, vai da pessoa, entendeu? Você é meio termo? Porque... Já saiu do armário, não? Não, nem vou sair, não, eu sou muito macho. Você acha que a homofobia, então, deve ser considerado crime no Brasil? Com certeza, é crime. Não foi Deus que criou os homossexuais? Não, Deus não criou a homossexualidade. Deus criou ele e ela. E quem criou? Como é que nós vamos ter procriação com duas pessoas do mesmo sexo? E quando a mulher é estéril, o homem é estéril, o que faz? Não existe. Pede barriga de aluguel. O gay também pode adotar. Pode, não existe. Sou contra. Se seu filho fosse gay, como é que você reagiria? Eu mandava ele para onde tivesse gay. Na sua casa não ficaria? Não. Se para muitos homossexuais a discriminação começa dentro de casa, os personagens desta matéria são uma exceção à regra. O programa Sem Vergonha foi às ruas de São Luís e usou 2 câmeras escondidas para filmar a reação das pessoas ao se deparar com um casal homoafetivo. Jorge, você passou a olhar o nosso casal que está ali à vontade, o que você achou? É normal, né, pra gente, mas estão vivendo a vida deles, não pode dizer nada mais. O que a senhora passou, reparou no casal que está ali namorando, o que a senhora achou? A princípio choca a gente, embora a gente tente entender que é normal, que o amor é que vale, mas é estranho. Nos causa um pouco de estranheza. Eu acho normal, não tem problema nenhum. As pessoas cada um tem direito de fazer o que quer, livre-arbítrio de fazer o que quer, não é isso? Rapaz, eu não boto muito fé nisso não, mas é a vontade deles, fazer o quê?
Eu sou a favor, não tem nada contra não. Já levou cantada de algum gatão por aí? Já, muitas. Rapaz, eu não tenho nada contra, certo? Cada qual vive sua vida do jeito que quer, do jeito que gosta. Foi muito bom pra gente perceber a reação das pessoas na rua, né? E a gente nota que elas olham, mas às vezes vão embora direto e não vêm interferir aqui no casal, né? Homoafetivo. Quando algumas pessoas olham assim com estranheza, não falam nada também. A gente não recebeu nenhum tipo de preconceito, nenhum insulto em relação ao nosso relacionamento. Em relação à família também, foi tranquilo? Não, bem tranquilo, a família aceita legal, todo mundo é consciente, mas também tudo é conversado. Não é nada assim, vocês têm que engolir. A gente senta, conversa, explica a realidade, é um amor em comum entre os dois e naturalmente a família aceita. E vocês inclusive frequentam uma igreja que também tem um perfil de inclusão, né, nesse caso? Sim, é a igreja Chamados da Última Hora, uma igreja evangélica daqui de São Luís, e ela prega o amor verdadeiro do nosso Deus, que nos defende, é o Deus que nos acolhe, que ele não morreu, o nosso Jesus não morreu para salvar apenas uma parte da sociedade, sim, para salvar todos nós. As igrejas inclusivas existem há mais de 10 anos no Brasil e no mundo. São chamadas assim porque, além de frequentadas pela comunidade homossexual, são abertas ao público hétero. A Bíblia utilizada é a mesma do catolicismo e do protestantismo. Nestes locais, os grupos louvam a Deus e, segundo os membros, podem ser quem são e sem o que consideram interferências, o que os incomodava. Nós estamos aqui para receber a tua graça, para receber o teu perdão, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. O pastor e fundador da comunidade Chamados de Última Hora, que é homossexual e chegou a exercer durante 5 anos funções dentro de uma igreja evangélica tradicional e extremamente rígida, conta que as obrigações de uma inclusiva são as mesmas de uma tradicional e segue uma filosofia que não trata a homossexualidade como doença ou opção. A questão sexual ela não é uma opção, ela não é uma questão de eu decidir ser gay ou não, ela é uma questão natural. Então, a questão teológica das igrejas tradicionais, elas excluem os homossexuais, assim como com o passar da história da humanidade, as igrejas têm excluído os negros, as mulheres, enfim. Este casal está noivo há pouco mais de 1 ano e há 7 meses frequenta a Chamados de Última Hora do bairro Coab, criada em São Luís em 2012. Carlos, que participou de outro templo durante 5 anos, diz que hoje se sente mais feliz e à vontade para viver o relacionamento homoafetivo sem deixar de praticar a fé. Onde eu saí pelo mesmo motivo que muitos abandonam a religião, que é a homossexualidade, por falta de conhecimento. O noivo dele também frequentou outra igreja evangélica por 2 anos. Na outra igreja, eu me sentia feliz lá, mas não me sentia completo em servir ao Deus com totalidade. Por isso que aqui nas Chamados eu amo a obra e gosto de estar aqui por causa disso, porque aqui eu sirvo esse Deus com totalidade. Assim como Carlos e Alberto, a maioria dos membros da Igreja Inclusiva já fizeram parte de outra denominação evangélica e até católica. Uma vida nova, completamente nova, hoje com Jesus, né? Antes eu não conhecia esse Jesus maravilhoso, esse Deus que me amava, que me ama da forma que sou. E depois da igreja é que eu vim conhecê-lo, que eu passei a estudar, a conhecer da palavra de Deus, saber que Deus me ama, mesmo na minha condição sexual, Ele me ama da mesma forma, não faz acepção. A diferença que pode ter é de denominação para denominação e como é feita a tradução para o cristão. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, é porque Ele também nos ama. Ele nos ama como gay. Feliz, o pastor conta que não há relatos de casos de preconceito ou agressões à igreja, nem mesmo a qualquer um dos membros.
há registro que apedrejaram a igreja, piadinhas, mas São Luís eu considero uma cidade que tem uma diferença nessa questão educativa com respeito à sexualidade, pelo menos com respeito à igreja inclusiva. Vamos ao intervalo comercial e na volta nós vamos discutir aqui religião e homossexualidade. Vamos saber o que pensa um pastor de uma igreja inclusiva e outro de uma igreja evangélica tradicional. Não saia daí, vale a pena. Você reparou que a maioria das pessoas usa o nome de Deus para justificar o seu preconceito contra os gays? Quanta heresia, meu Pai eterno! Por isso nós convidamos os pastores Mário Porto, da Igreja Comunidade Vida, e Lucas Farias, da Igreja Chamados da Última Hora, para discutir o tema aqui no Sem Vergonha. Prazer tê-los aqui, sejam bem-vindos. Queria que você começasse falando, pastor Mário, sobre como a sua igreja vê os homoafetivos. A gente vê com respeito, com ética, sobretudo, né? Nós temos pautado a nossa vida na ética, a ética a fim de abraçar as pessoas. Entretanto, a Bíblia é muito clara, ela vai ser sempre amando o pecador e contra o pecado, né? Meigo com o pecador, mas contra o pecado. Então, há uma prática que nós, pela Bíblia, vários textos falam sobre isso, doutrinam sobre isso. Então, eu penso o seguinte, nós precisamos ter respeito pela posição, pela decisão das pessoas. Agora, quanto à doutrina bíblica, ela deve ser desenvolvida, deve ser ministrada. Então, você, só para a gente esclarecer, aceita o homoafetivo na igreja, desde que há uma condicional que ele não possa praticar a homossexualidade, é por aí? Exatamente. Certo. E você, pastor Lucas, como vê essa postura? Como é que é na sua igreja? Bem, a nossa igreja ela é uma igreja aberta para todos os públicos, é intitulada Igreja Inclusiva. As pessoas às vezes perguntam o que será uma igreja inclusiva. É aquela que inclui todas as pessoas de todas as classes. A questão da homossexualidade, como o nobre pastor bispo falou, é uma realidade que está na Bíblia, mas como muita coisa que hoje é questionado por diversas religiões dentro da Bíblia, é a questão de até que ponto estão sendo interpretados, respeitando a questão histórica, cultural, porque nós sabemos que a Bíblia ela não é apenas um livro religioso, ela também contém uma riqueza de história, uma riqueza de cultura. E tudo isso a gente vê na prática hoje, porque o apóstolo Paulo, em Romanos, aonde ele fala supostamente da homossexualidade, nós encontramos também ele falando da questão da mulher. A mulher ela era praticamente proibida a falar dentro da igreja, a mulher ela tinha restrições dentro da igreja, e hoje eu pergunto, a Bíblia mudou? Porque as mulheres hoje têm o papel, têm a função de exercer missão dentro da igreja, até pastoras, bispas. Então nós vemos aí que com o passar do tempo, a própria igreja, ela vai interpretando a palavra dentro do texto e o contexto qual é necessário para que seja a mensagem transmitida de uma forma correta. No caso, né, na sua igreja, ela tem uma versão atualizada que aceita a todos. Mas desde que o mundo é mundo, a gente tem homoafetivos, né? E a gente vê que a humanidade, nós temos 10% de homossexuais masculinos e 6% femininos. E, inclusive, há estudos genéticos mostrando que as pessoas nascem desse jeito, uma característica genética. Inclusive gêmeos univitelinos, quando separados, cada um mora em um país, adotados, e quando um é homoafetivo, o outro também é, provando que há um fator genético preponderante. E se Deus criou essas pessoas assim, pastor Mário, por que você acha que tem que condenar o comportamento deles de amar alguém que é do mesmo gênero? Olha, é como a Bíblia é a nossa Constituição, então nós seguimos o que a Bíblia nos ensina, nos doutrina, né? Ela, em Levítico, a palavra é forte, né? Ela condena assim veementemente, chamando até de abominação. Uma cidade foi destruída devido também a essa problemática que existia. Romanos fala sobre o uso natural. Na verdade, a ciência prova que não existe, por exemplo, cromossomo gay. Então as crianças nascem ou menino ou menina. É um comportamento influenciado, um comportamento adquirido pelo meio. Alguma influência esse menino, essa menina teve para esse comportamento.
Então, a gente acolhe, nós temos casos de pessoas que conseguiram superar essa dificuldade. E na natureza tem animais também, várias espécies que são homoafetivas. Isso quer dizer o quê? Que eles foram ensinados também a cruzar entre no mesmo sexo? Por quem? Mente não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade de, por exemplo, um bebê nascer com essa inclinação, né? Agora, ao longo, eu creio, nós defendemos que deve ser influência do meio que a pessoa vive. Eu queria ouvir o pastor Lucas, se você concorda com essa afirmação que alguém pode ser adestrado para se tornar gay, porque eu não conhecia esse conceito. Veja só, existem casos que nós podemos dizer que alguém pode ter sido até conduzido a chegar a se tornar gay por algum tipo de agressão e tal. Mas o que nós possamos dizer aqui, eu posso dizer, como todos os membros da igreja hoje pensam também, que há controvérsias. Primeiro, a igreja pregou há muito tempo dizendo que a homossexualidade era uma possessão maligna. Um exemplo. A própria teologia diz que nós somos compostos de alma, corpo e espírito. E que Deus e Satanás se interessam pela alma e pelo espírito. Agora, os animais são compostos de corpo e alma. Eles não têm espírito. Então, qual interesse Satanás teria em induzir os animais a terem relação homossexual? Então, há muita coisa que a ciência, alguns cientistas que são voltados para a religião, que defendem muito a questão do comportamento hétero e que o comportamento homossexual foge da natureza, e tem a ciência que afirma o contrário, que a questão da homossexualidade não é uma questão de que hoje eu acordei gay. Hoje eu sou hétero, amanhã não, eu acordei gay porque eu vi uma cena num filme, achei muito bonito, 2 homens se beijando e hoje eu quero beijar. Ou uma criança que foi abusada sexualmente quando era uma criança, ainda se torna um adulto, aí diz, não, hoje eu sou gay só porque eu fui abusado sexualmente. Eu penso o contrário, eu acho que se uma criança foi abusada sexualmente, quando ela se torna adulta, ela deve repudiar aquele ato, como uma mulher que foi abusada sexualmente pelo homem, elas criam às vezes até repúdio a relacionamento sexual com o homem, pelo fato de ter sido abusada. Então eu vejo alguns argumentos das igrejas, que eu respeito todas, admiro todas e costumo dizer, não estão mentindo, mas cada um vai na linha que aprendeu, né, que nós estamos como papagaios, nós estamos repetindo aquilo que os pastores, nossos avós pregaram e chegou aos nossos pais, chegou até nós. Eu lembro do polêmico Marcos Feliciano, que uma vez foi perguntado para ele, pastor, o que você acha das igrejas inclusivas? Ele disse, olha, uma vez eu estive conversando com um pastor de uma igreja inclusiva e os argumentos que ele usou teologicamente para aprovar a questão da homossexualidade me deixou de boca aberta. Eu disse assim para o Espírito Santo, então, Espírito Santo, eu fui envergonhado, e ele disse que naquele momento sentiu assim que ele precisava estudar mais, se aprofundar mais sobre essas questões, porque tem muito mais segredos entre a terra e os céus do que se possa imaginar sobre o assunto homossexualidade. Bom, a gente quer encerrar esse bate-papo ouvindo a opinião de vocês. O Deus que eu amo e que eu adoro, ele não está preocupado se eu, na horizontal, eu deito com Maria ou com João. Eu acho que eu vou à igreja para cuidar do meu espírito. Não interessa a Deus o que eu vou fazer da minha carne, da minha matéria, ou cabe à igreja julgar esse comportamento que eu tenho, né, em relação à minha carne. Eu estou lá para cuidar do meu espírito, para ter esse embasamento, para ter esse suporte espiritual, para lidar com as questões da vida em relação a tudo. Então eu queria ouvir de vocês que Deus é esse que impõe tantas condições, por que ele não é aceito na sua igreja com um comportamento sexual, homoafetivo, e na sua, por que ele é aceito? Lucas, você pode começar esse debate. Muito bem. Justamente por isso que nós abrimos as portas da igreja para os homossexuais, porque nós acreditamos que existe, como eu antes falei, uma história, existe uma cultura. Nós vivemos hoje numa sociedade muito diferente. Os negros que antigamente não eram aceitos, hoje já são aceitos. As mulheres da mesma forma dentro das igrejas. Então eu acredito num Deus que ama a pessoa, embora venham dizer, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas o que é pecado? O que seria o pecado? Então nós temos que analisar que a questão afetiva, a questão de amar, ela vai além do pecado, ela está além das limitações humanas. E você ama outro ser humano, você não ama o que a pessoa tem entre as pernas, né? Diga-se de passagem, você ama
o ser humano. Você não ama seu marido, amanhã seu marido fica impotente, não amo mais. Então aquilo é o que menos interessa para duas pessoas que se amam. Queria ouvir o que você pensa disso, pastor Mário. Olha, nós somos eu costumo dizer, somos uma comunidade terapêutica, um lugar de cura. Nós aceitamos todas as pessoas. Entretanto, não. Quando eu falo de cura, cura em todos os aspectos, né? Tanto das doenças emocionais, psicossomáticas, espirituais, também comportamentais. Onde é que você está encaixando a homoafetividade? Em que tipo de doença aí que eu não entendi? Não, eu estou te falando que nós acolhemos todas as pessoas, com seus recalques, com as suas lutas, com seus dramas, com as suas crises, com seus sonhos, anseios, ideais, o ser humano na sua totalidade, né? Nós amamos essas pessoas, nós defendemos sempre o respeito ao ser humano na sua totalidade. Agora, o que nós seguimos fielmente é a nossa Constituição, que é a Bíblia. A Bíblia será sempre o nosso parâmetro. De lá vem a doutrina. Toda doutrina tem um lado prático. Não adianta eu falar de amor e não amar. Então, tem um lado prático. Então, o que a gente vive é isso, nesse aspecto. A gente segue o que diz a palavra de Deus. Vai ser a nossa Constituição sempre. Na Bíblia que eu estudei, eu sou católica, não tem essa determinação de ódio aos homossexuais. Só tem essa parte do amor. E todos que amam são bem-vindos na casa do Senhor. Na minha Bíblia. Para você, na minha Bíblia também, né? O ódio é um comportamento que nós não temos. Nós jamais agredi ou me considero, entendeu, uma pessoa que, pelo contrário, né? Como comunicador de rádio, tem muitos ouvintes homossexuais que me ouvem exatamente por causa da ética, do respeito. Sempre vai ter o respeito, o amor e o carinho por essas pessoas. Eu tenho um comentário com respeito à questão da igreja em querer mudar a questão de pregar a cura, como alguns deputados tentaram implantar essa questão da cura gay. Porque a igreja está tão preocupada com a questão da sexualidade das pessoas, enquanto tem muitos homossexuais dentro da igreja que não tem coragem de assumir porque sabe que a represália será muito grande, não tem força para suportar as críticas que virão, a exclusão da igreja, porque no momento que um jovem abre a boca e diz assim, eu estou tendo relação com outro rapaz, ele é disciplinado, ele é afastado das funções da igreja. Então essa pessoa, de certa forma, tem medo dessa represália, mas quantos jovens me procuram no WhatsApp, no Facebook, vai até a igreja conversar comigo e pede aconselhamento. Eu digo, olha, no mínimo você tem que ser verdadeiro, você não pode se esconder por conta de ninguém. Agora, se você não tem coragem, você vai viver dentro de uma igreja convencional, enganando seu pastor, enganando as pessoas que estão lá, mas não a si mesmo. Muitas pessoas entram, a conversão é um processo. Então, o processo também de libertação de alguma coisa também passa por esse caminho, é uma caminhada. Então, todos os dias nós estamos buscando, nós estamos crescendo, nós estamos investindo nesse processo para crescer em Cristo. Então, esse é o desafio. Então, muitas pessoas têm seus conflitos, seus complexos, suas lutas, e tem que seguir esse processo a cada dia. Se fosse ao contrário, se 90% da população fosse homossexual e apenas 10% hétero, você gostaria de ser obrigado pela sua igreja a ter que amar um homem? Já que era a maioria e era o normal. Ou você seria uma aberração por amar uma mulher? Olha, desde a criação, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então... E quem criou os homossexuais? Só para a gente entender essa parte que eu não entendo. Eles ficaram por conta de quem? Do demônio? Não, eu não posso assegurar isso, né? Como eu te falei, isso é um comportamento que foi adquirido, foi aprendido, alguma influência essas pessoas tiveram, né? Não acredito que nasceram assim, isso eu não acredito. E eu quero falar até... A ciência confirma isso. Confirmava, que hoje ela já mudou o discurso faz tempo. Então, deixa eu só falar uma coisa. Engraçado que a igreja, ela diz o seguinte, que ser homossexual é antinatural, é uma aberração, pelo fato que Deus fez homem e mulher. Agora, o interessante é que a Bíblia, ela deixa bem claro, versículo 27 e 28 de Gênesis capítulo 1, que esse homem e essa mulher foram criados perfeitamente. Olhava-se para Adão e Eva, pode-se imaginar que era corpos perfeito. Então, alguém que nasceu sem uma perna e sem um braço, então uma aberração. A igreja alega que o homem e a mulher foram criados para a procriação, unicamente para esta missão. E uma mulher que nasce estéril, ela é uma aberração porque não nasceu igual a Eva, que produzia filhos?
Então, existem algumas coisas que eu vejo os argumentos assim, digamos que mais como uma questão tradicional e não uma questão espiritual mesmo, como a igreja deveria se portar diante desses assuntos. Para encerrar, pastor Mário, você acha que o homem veio ao mundo para ser feliz ou para ser castrado? Para ser feliz. É possível ser feliz na sua igreja? É possível ser feliz e nós somos felizes. Nós somos felizes, realizados pela convicção que nós temos. Nós somos felizes. E vivemos, e essa felicidade sempre glorifica a Deus. Esse é o nosso objetivo central. Você acha que é possível regenerar, então, alguém que não tem o comportamento sexual que o senhor costuma ter? Com certeza. Ok, eu acho que as pessoas que estão em casa podem tirar melhor do que eu suas próprias conclusões. Obrigada pela participação dos dois, foi um prazer tê-los aqui. Obrigado. A união civil entre pessoas do mesmo sexo representa um avanço, porém, nós queremos muito mais. Por isso, nós vamos conversar com o advogado Tiago Viana. Ele é presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Maranhão e também é militante gay. Acompanhe a matéria. A grande questão hoje, assim, a Constituição está fazendo 25 anos. Neste ano de 2013. O complicado é, de um lado, a gente perceber que o judiciário e o executivo são os dois poderes que mais têm avançado nesse sentido. O judiciário com a questão da união homoafetiva, ou essa agora em relação à resolução do CNJ regulamentando o casamento civil homoafetivo. E no executivo a gente já tem, por exemplo, colocar parceiro como dependente no INSS. No legislativo, nesses 25 anos, a gente tem um absoluto descaso com relação à população LGBT. Há mais de 12 anos se discute o projeto que criminaliza a homofobia. Desde 1995 havia um tipo de união estável, digamos assim, uma parceria civil homossexual proposta pela então senadora Marta Suplicy. Não se discute, ficou todo esse tempo no Congresso, nunca foi votado nem nada, apenas passando de uma legislatura para outra, e acabou que o STF decidiu em 2011, pondo fim à questão. Hoje, lógico, que colocar isso numa emenda constitucional, lá na Constituição e na lei é importante, mas o Legislativo, enquanto representante do povo, não está cumprindo seu papel em relação à representatividade da população LGBT. A ideia de que tanto nós, da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, quanto a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, quanto o Núcleo de Defesa da População LGBT e da Mulher, da Defensoria Pública do Estado, estamos de portas abertas para ouvir, enfim, e relatar casos, tem acompanhamento, sobretudo na Defensoria Pública, psicológico, inclusive, para as vítimas, e a gente se dispõe, enfim, a trabalhar e buscar os direitos, a efetividade e o respeito dessa população no estado do Maranhão. A descoberta da sexualidade começa, em geral, na puberdade. Nessa fase, o caráter de meninos e meninas já está formado, mas a questão da orientação sexual ainda é uma coisa muito delicada. É nesse momento que a maioria dos homoafetivos sofrem bullying. Para contar sobre esse assunto e falar da sua experiência, eu estou com o maquiador aqui e hairstylist, o Fernando Luiz. Prazer tê-lo aqui, Fernando, seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, Mônica. Me conta, como é que foi a tua infância, né? E me conta sobre esse problema, como é que te afetou, de que forma? Tá, só para deixar bem claro que a minha família, não sofri bullying na minha família. Sofri bullying foi na minha vizinhança e na escola. Quando eu era mais novo, quando eu tinha 7, 8 anos, eu era bem gordinho, né? E eu tinha uma aparência um pouco delicada, pelo fato da minha orientação sexual, né? Aí por conta disso, meus coleguinhas, né, começavam a me xingar, aqueles nomes de baixo escalão que todo mundo já conhece, né? E eu cresci uma criança totalmente se sentindo excluída, era uma criança extremamente tímida, né? Extremamente tímida. Suponhamos que teve um exemplo, eu tinha que ir até uma padaria, né? E essa padaria eu gastava em torno de 2 minutos. Mas por conta disso, porque para passar por essa rua, eu passava por entre alguns meninos, né? E eu sofria, né, o preconceito, né? Me xingavam na rua e por conta disso eu tinha que dar uma volta para poder chegar até essa padaria. Então eu gastava em torno de meia hora por conta disso. Você chegou a comentar isso com o pai, com a mãe, que estava sofrendo? Sim, comentei várias vezes. A minha mãe, suponhamos, chegava, sempre me dava apoio, falava para mim que não era para eu
ligar para isso, que eles faziam isso porque eles não tinham informação, a educação deles não foram igual à minha, né? Por isso que infelizmente acontecia isso e era para eu, né, relevar, fingir que não escutei. Mas levando para o dia a dia não é bem assim, né? Mexeu com a sua autoestima? Mexeu muito com a minha autoestima. Teve uma época, não hoje, mas teve uma época que eu sofri depressão, né? Eu tinha um complexo de inferioridade imenso, né? Então, por conta disso, tudo que eu fazia na minha vida e todas as áreas da minha vida, eu tinha que fazer o melhor, né? Queria fazer o melhor para poder superar, né, esse bullying que eu sofria. Ou seja, no trabalho eu queria ser o melhor do meu trabalho, na escola eu queria ser o melhor na escola, e por conta disso foi desencadeando outros fatores. Ok, daqui a pouquinho nós vamos ver a opinião do Fabiano Góes, que é psicanalista, sobre o caso do Fernandinho, e para ele dar dicas para os pais, mas antes nós vamos assistir a um vídeo. A criança pode ficar sem querer ir à escola, ela fica triste, ela não quer dividir, não quer chamar amigos para o aniversário, não quer telefonar para colegas, nunca é chamada para fazer trabalho em grupo em lugar nenhum. Os pais precisam estar atentos. Nós trabalhamos essa questão de que cada pessoa tem a sua condição. Então, o primeiro mito que se derruba é a questão de opção. Não existe opção. Você nasce com uma condição de hétero ou com uma condição de homo que você procura seguir e que você, às vezes, resiste em sair do armário porque ninguém quer ser perseguido, ninguém quer ser discriminado. E então, a gente trabalha aquela questão com a criança, que você tem um grupo e o seu grupo é formado por pessoas que têm diferentes alturas, diferentes pesos, diferentes condições sexuais, diferentes cor de pele, diferentes. E aí a gente trabalha com os alunos aquela questão, vamos buscar onde é que está um mito, uma discriminação de cor. Aí vai buscar um caso. Onde está de criança versus adulto? Onde está de idoso versus adulto? Onde está de gênero? De mulher versus homem? Onde está de hétero versus homem? Então as crianças já vão crescendo à medida em que vai aprofundando, complexificando, passa do fundamental maior para o fundamental maior, eles vão complexificando os cases e vão compreendendo a dor que é ser discriminado pelo cabelo, pela cor, pela idade, pelo sexo, pela condição, e se faz questão de frisar, e não pela omissão. Na medida em que a escola trabalha com as crianças, a escola promove com os pais discussões. As discussões são, os pais, quais são os temas que gostariam que fosse discutido? Os pais pedem muito limites, os pais têm uma dificuldade muito grande hoje em pôr limites aos filhos. E o filho que pratica bullying é o filho cujo pai não tem condições de colocar limites. O filho, para se firmar na escola, porque veja a atenção que a gente nunca observa, e tem dificuldade de observar, é que quando a criança olha um homo na sua sala e vê como ele se comporta, ele fica apavorado. Porque ele também está no momento de afirmação da sua identidade de gênero. Então ele pensa que isso pode dificultar a sua própria afirmação. Nem sempre ele está trabalhando absolutamente como alguém que tem certeza do que é e está apenas discriminando e fazendo uma coisa. Ele está rejeitando, apavorado, com medo de aquilo também ser uma condição dele. São pessoas que desde cedo já começam a se identificar como homossexuais. Isso, em geral, acaba despertando uma certa contestação no âmbito da família. Às vezes é um pai muito rigoroso, uma mãe rigorosa, que não aceita nada disso. E desde cedo, precocemente, portanto, você começa um conflito gigantesco. E como é que uma pessoa dessa, que depende de pai, depende de mãe, depende da família, vai aceitar isso? A gente trata essa intercorrência psicopatológica, mas não a condição de ser homossexual, que isso não é doença. Nunca foi e nunca será. Isso é uma condição natural dos seres humanos, quer dizer, cada um tem suas tendências, etc. Né? Existem algumas pesquisas, assim, até recentes, de 5 anos para cá, mostrando duas coisas, uma coisa importante. Primeiro, que nesse universo dos homoafetivos, a incidência de quadros de depressão e de transtornos relacionados à ansiedade, em geral, estão mais predominantes do que na população que não são homoafetivos. Então, isso já são constatações de várias pesquisas americanas, canadenses, mostrando isso. E que o universo dessas pessoas portadoras desses transtornos estão muito relacionadas com as reprovações sociais, com os problemas de desadaptação, com os preconceitos relacionados a essas pessoas. Quem pensa e que diz que vai se matar, a melhor coisa que você faz é ouvir isso com carinho e com atenção e dar valor.
Porque a própria pessoa que está com uma intencionalidade de se matar, em torno de 76% acaba se matando. Então, se você não der atenção, não der valor para essa revelação, não ampliar seu leque de possibilidade, entender o que essa pessoa está querendo dizer com isso, acaba se suicidando. Então, a incidência de suicídio se dá muito por conta dessa ignorância, dessa falta de dificuldade que as pessoas têm em entender, de chegar mais próximo de um filho, de uma filha que está numa situação de conflito, sobretudo um conflito de natureza do seu gênero, da sua sexualidade, etc. Fabiano, você viu que o caso do Fernando Luiz se encaixa perfeitamente, né, no que a gente vê a educadora falando, Elizabeth Rodrigues. Exatamente. Você é muito procurado no consultório por conta desse tipo de caso? De casos, em geral, de violência contra o ser humano, sim. Especificamente, casos de castração ou repressão sexual, de homossexualidade, não. Acho que poucas pessoas vão hoje ao consultório exatamente porque são gays, né? Porque são homossexuais ou coisa parecida. Eu estava lendo uma entrevista do Luiz Motti, lá do Grupo Gay da Bahia, ele falando que a solução para a gente começar a combater a homofobia é todo mundo sair do armário. Ele prega essa bandeira da apologia à homossexualidade. Você acha que esse é um caminho? Que é explodir o armário. Para poder tornar isso visível. Parece que o pessoal está invisível ainda. Quando vem um beijo gay na novela, parece que foi uma coisa absurda. Parece que foi o primeiro beijo que se deu à humanidade. Eu vi coisas absurdas, comentários absurdos nas redes sociais. Desde a antiguidade que se falava assim da autodescoberta como um caminho para a realização pessoal, né? Então, se nós recorrermos à filosofia, por exemplo, Oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, e essa foi uma militância da própria psicanálise. A pessoa se descobrir da forma mais profunda, saber quem ela é, o que ela gosta, o que ela tenta reprimir, né? Ser exatamente ela. Então, de fato, é lógico, né, que isso envolve os aspectos sexuais. E eu falando exatamente como psicanalista, é lógico que envolve aspectos sexuais. Se a pessoa não apenas se descobre, mas ela tem condições, por assim dizer, de se expressar perante a sociedade, ela vai ser muito mais feliz. Porque a gente sabe que na Grécia Antiga era comum a relação homossexual. Em algumas culturas também os homens preferiam se relacionar com homens e achavam a mulher um ser inferior só usado para a procriação. Isso foi mudando com o tempo. Hoje nós temos 78 países onde é crime a homossexualidade. Em 8 deles punido com pena de morte. E a humanidade piorou, né, ao longo do tempo em relação a isso, bastante. Em relação ao comportamento sexual? Aceitar o óbvio, né, que as outras pessoas podem amar alguém do mesmo gênero. A humanidade piorou em relação a muitas coisas. Me parece assim que cada vez mais há um despreparo das pessoas em lidar com as diferenças. Então, assim, qualquer divergência entre uma pessoa e outra, quando elas não se assinalam completamente, é muito complicado do ponto de vista coletivo, né? Então, esse horror para com o outro, quando ele é de outro jeito, é algo que marca muito profundamente digamos assim, o progresso da sociedade. Não sei se exatamente um progresso, né? Mas como foi caminhando, em que direção foi. Fernando, você tem medo de sofrer alguma reação homofóbica? Nós vimos já casos no Rio de Janeiro, um pai que estava abraçando um filho e os dois foram agredidos, porque acharam que era um casal gay. Vimos o caso aqui em São Luís, de 2 moças que estavam trocando carinhos e um vizinho tirou um tijolo. Você tem medo de sofrer alguma agressão? Não, eu não tenho nenhum tipo de medo, não. Eu acho porque, no meu caso particularmente, eu acho que o meu comportamento, a forma que eu vou tratar as pessoas no meu ambiente de trabalho, na minha família, isso pode sim, talvez, gerar uma situação homofóbica, né? Porque geralmente, não são todos os casos, eu particularmente quando eu vejo esse tipo de reação, é porque o gay, né, no caso, faz algum tipo de comportamento que possa ser, né, como possa dizer, de uma forma agressora para a pessoa que está vendo, né? Não que isso seja errado. Suponhamos, no caso, o beijo gay, né? Como é que você viu o beijo? Como eu vi quando foi transmitido na novela. O que você achou dessa repercussão toda? Como é que você viu aquela cena? Na verdade, eu achei o beijo gay uma coisa normal, né? É uma coisa que já há vários tempos já era passado na TV, né? E esse dia passou e algumas pessoas se escandalizaram porque, infelizmente, hoje em dia, nós temos pessoas que não são informadas, culturas, né, precárias, situações precárias, bairros carentes, né?
porque são pessoas que não têm nenhum tipo de informação sobre aquele determinado assunto, né? Eu vi comentários do tipo, uma senhora botou assim, meu Deus, estou preocupadíssima, porque a Globo mostrou um beijo entre dois homens, e agora meu filho, quando chegar na escola, vai beijar o coleguinha. Eu digo, me admire muito, senhora, que seu filho ainda não tenha comido a sala inteira, porque o que tem de cena de hétero trepando, esse garoto ainda não comeu ninguém na escola, realmente, eu não sei que influência isso que a televisão tem, que só é para um beijo de 4, 5 segundos, e dá esse problema todo na cabeça desse garoto, Fabiana. Eu acho que a tendência no caso do filho dela, eu acho que ela não teve ideia de que ele é homossexual, né? Porque ele precisou de um empurrãozinho tão rápido ali, que ela maciçamente ele bombardeado por cenas de sexo quase explícito, né? Heterossexual, ele não teve vontade de comer ninguém, mas um beijo, ele quer beijar o menino, realmente ela tem que, né, aceitar. O filho é gay, não tem mais dúvida nenhuma. O problema agora é que tu respondeste o que eu ia dizer, né? Mas é interessante assim, que algumas questões elas foram silenciadas. Eu não acompanhei a novela, né? Mas vi assim, muitos comentários sobre a questão do beijo gay. O que eu acho assim, que fica oculto, eu vou dar uma opinião quase moralista agora, se falou muito sobre o beijo gay. Se as crianças virem esse beijo e tudo mais, mas ninguém pensa assim, por que as crianças estariam vendo esse beijo gay? Assim, deveriam estar lá na frente da TV vendo a novela? Então, assim, o problema já é... Mas qual é a agressividade de um beijo entre duas pessoas que se amam? Porque ali era um contexto totalmente afetuoso, aquele beijo. Não era um beijo de uma preliminar, de uma cena erótica, em seguida era um beijo de um casal se despedindo. Sim. Uma coisa que foi de uma coisa tão terna, uma delicadeza, que eles tiveram cuidado com a cena. Por que ele iria agredir uma criança? A criança não tem essa ideia preconcebida, né? Sim, claro. Ela poderia estar na sala, meu filho estava do meu lado. Sim, não foi isso que eu disse aqui não, né? Não, eu Mas sei. as pessoas não pensam sobre a maneira, digamos assim, como elas se portam em relação à educação da própria criança. Agora é interessante assim, como a sexualidade parece sensível, né, aos olhos de todo mundo. O cara vai ver, será que ele vai chegar no outro dia beijando o amigo na escola? Não. Né? A mulher deu 12 facadas na personagem lá do Ninho. Ele não saiu esfaqueando ninguém. O filho levou a faca no dia seguinte para a escola e esfaqueou a turma inteira. Então, quer dizer, que lógica é essa? Que só dois homens se beijando iriam ter uma reação tão nociva para essa criança. Eu queria entender, porque eu não entendo. Eu não posso explicar. Eu acho que eles usaram, as pessoas de uma forma errada, usaram o beijo gay, né? Para justamente fortalecer o preconceito, né? Eu acho assim que, por exemplo, nós vemos uma estratégia para poder, né, fortalecer o preconceito. Por exemplo, nós vemos bunda aí fora, né, pela TV, mulheres com a bunda fora, no carnaval, pessoas que vão só com o corpo pintado. Eu, particularmente, eu fico horrorizado, mas é uma arte, né? Tem pessoas que, novelas é a coisa mais normal do mundo, você vê morte explícita, a pessoa esfaqueando, a pessoa, né, matando, degolando outra pessoa, você vê, mesmo questão de culturas, pessoas tratando outras pessoas com indiferença, né? Eu quero agradecer a participação de vocês. Você pode ter suas considerações finais, só dizer que eu espero viver ainda o suficiente para que as minhas netas, quem sabe as bisnetas, possam assistir a um beijo na TV aberta, não seja só mais um beijo. Não interessa se são dois homens, duas mulheres, não interessa. Interessa que sejam duas pessoas que querem trocar um carinho naquele momento. Sim. Você pode fazer suas considerações finais. Vou tentar ser breve. Os tempos eles trazem novos desafios. Sempre foi um problema para os pais educar os filhos para o amor, para o relacionamento, né? E hoje tem a questão da homossexualidade que está muito em evidência, que está se tornando popular. As pessoas, como tu mesmo disseste, estão saindo do armário, né? Graças a Deus, né? Pois é, estão saindo do armário. E é claro que os pais vão cada vez mais lidar com essa questão, assim. Eu sou gay, e aí, mãe? Como é que eu vou amar? Como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou, né? O que eu quero dizer é o seguinte: essa questão é algo que deve ser mais trabalhado hoje em dia pelos pais, as pessoas do outro mundo, do outro tempo, alienígenas perante essa época, que devem, porque estão no processo de condução, se preparar para isso, do que para os outros que estão, digamos, no seu momento áudico de libertação, né? Os pais precisam de tratamento até, né? De força, sei lá, de alguma coisa que os ajude a, digamos assim, não serem os próprios demônios na vida afetiva e sexual dos seus filhos diante dessa realidade. Ok, obrigada pela participação do Fernandinho, do Fabiano. Ser gay não é doença, não é sem vergonhice, não é pecado,
não é falta de respeito, não é imoral e não deve chocar ninguém. O que nos choca e nos envergonha é a violência dentro e fora dos presídios, a corrupção, a intolerância, a impunidade, as desigualdades sociais, a falta de respeito e de sensibilidade. Pense nisso e até semana que vem. Beijo, até lá.